pessoa não tiver cuidado, a formiga vira depois. Outra coisa, você já viu falar, que eu fiz experiência disso. Eu vou lá na rua e falo para a pessoa. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o parasitismo dentro da parasitologia. E esse verbete é o número 1185, 3 páginas, 45 logias e 8 máximos. O parasitismo é interação entre duas espécies, na qual a parasita se beneficia de outra, a hospedeira, causando-lhe danos de maior ou menor importância, mas raramente a morte, ocorrendo, no entanto, parasitismo cosmoéticos no âmbito da condição inarredável da interdependência evolutiva entre os princípios conscienciais. As múltiplas condições complexas dos parasitismos interconscienciais, a vida, os hábitos, os comportamentos, a qualidade, a condição ou estado de parasito, as enfermidades causadas por parasitas, as sutilezas dos parasitismos no cosmos, o parasitismo fitofítico, que é o vegetal parasitando o outro, o parasitismo zoofítico, o animal parasitando o vegetal, o parasitismo zoótico, o animal parasitando o outro, o parasitismo interno, endoparasitos, entozoários, o parasitismo externo, ectoparasitas, animais carnívoros, a simbiose, o hemiparasitismo, o hiperparasitismo, o holoparasitismo, o autoparasitismo, o heteroparasitismo, a colacobiose, a sinextia, a forésia, a enga, a filança e por aí vai. Eu li uma parte da situação. Isso aqui, em matéria de parasitismo, tem um vasto repertório de fatos e acontecimentos. Na cosmoeticologia, nós falamos sobre as condições de parasitismo, paradoxalmente cosmoéticas. Eu mostro 5 delas. Agora, no fim, nós falamos a complexidade dos fenômenos e parafenômenos no parasitismo, entre os princípios conscienciais, merece ser pesquisada com profundidade maior, por parte da consciência lúcida. Você já considerou com a devida atenção os parasitismos entre os princípios conscienciais? Obter benefícios esclarecedores com as pesquisas? De modo que a situação é essa. Aqui, ó, no detalhinho também vale a pena ver que tem muito material aí para a pessoa pensar. Agora, a pergunta. Pode explicar o papel da biografia geopolítica? Nasci no Nordeste, Natal, mas depois que cheguei à Foz, tenho tido várias conexões e experiências extrafísicas com o contexto árabe. De que forma podemos entender melhor a ligação dessa vida humana com o nosso passado? A TENEPS faz conexão com bolsão desses grupos para assistência o tempo todo, não há dúvida. Esta seria a forma para assistir os nossos grupos do passado? Sem dúvida. E outra coisa. Geralmente essas pessoas ou personalidades ou consciências são selecionadas com muito critério pelo amparador. Agora, ó, retrocognições é que faz a pessoa entender a si mesma nesse contexto. Balzac está integrado extrafisicamente no seu trabalho atual. Sabe alguma coisa dele hoje? Ele escreveu sobre magnetismo e desdobramento, sim. Eu sei que ele escreveu sobre isso e outras coisas mais, mas agora, diretamente com as nossas coisas, ele não está, não. Ele está muito envolvido com um trabalho aí mais sério. Você leu Deus, uma ilusão, The God Delusion, do etólogo Richard Dawkins? Eu andei vendo, sim. Esse estudioso é muito respeitado e parece ser uma pessoa muito honesta, moral e intelectualmente. É uma resposta contrária, muito lógica, à tese do palco existencial baseada na teoria da seleção natural. Qual a sua opinião desse livro, especialmente, se o leu? Olha, eu acho esses livros todos interessantes. Agora, o que está faltando nisso tudo, para mim, você sabe,
Sem parapsiquismo eu não dou muito valor para as coisas. Mas essa turma aí, esse aí é um dos que está puxando aí a corrente anti-besterol que tem por aí afora. Estão falando muito, embora muitos são materialistas, mas é bom que estão combatendo o besterol. Esse cara não é tão burro, ele tem muita coisa interessante. Agora, não tem parapsiquismo, para mim não adianta. Se eu ficar em torno desse camarada, eu vou repetir minhas vidas anteriores, porque eu não entendo nada de dessoma, nem de intermissão. Não vou perder tempo com isso. Então a gente lê até o ponto que ele pode esclarecer as coisas, mas o mais não dá. A acabativa dessas personalidades não me interessa. São todas erradas. Há um processo nítido de reurbanização intra-extrafísica em África, com foco na região austral da África. Na sua opinião, qual a melhor estratégia para otimizar a nossa assistencialidade, a nossa produtividade a partir das atividades do IIPC de Angola? Olha, o melhor que você pode fazer mesmo é usar a cosmoética e a inspiração que o Código Pessoal de Cosmoética pode dar a você. O que precisa aí mais é igual ao Brasil, precisa mais de reeducaciologia, muita reeducação. Eu já estudo a conscienciologia há algum tempo, fiz alguns cursos, porém estou tentando fazer uma pesquisa pessoal com um problema que tem desde a infância, que é a fobia social, é a chamada sociofobia. Queria ver se dentro de todos os estudos feitos pelos pesquisadores existe alguma coisa relacionada ao assunto. Sim, sociofobia geralmente a pessoa tem em função de processo do passado, da sua paragenética, alguma coisa que fez muito atrapalhada e que a pessoa está conservando aquilo e dando valor para aquilo. O melhor que a pessoa faz é ajudar os outros, pensar e sair do seu egão e do seu umbigão. Sociofobia, às vezes, não é só o problema de covardia ou de vexame, não é nada disso, de pusilanimidade. Às vezes é orgulho mesmo. A primeira coisa, você é orgulhosa ou tem muito vexame? Enfim, passe pela ridicularia, erre até você acertar, mas tenha contato com os outros. Fobia social é uma das piores coisas baratrosféricas que tem por aí, porque nós não evoluímos sem as outras pessoas. Se uma pessoa fica assim, é terrível. Agora, uma pessoa que sabe que tem fobia social, ela está perdendo tempo, já devia ter desconfiado disso. E acabar com isso e nunca mais falar que tem fobia social. Tem que acabar a partir desse momento. Lembrando que o autismo é uma doença pior do que essa. Você quer caminhar para o autismo? Assisti a tertúlia Circularidade Contígua e pude observar que falar de bipolaridade. Eu faço terapia há 10 anos, psiquiatria e terapia. Eu gostaria de saber como lidar com essa doença. Falou que toda doença mental tem a ver com temperamento. Por causa dos remédios pesados, nunca me lembro das minhas projeções. Como melhorar a lucidez com tantos remédios que dão sono? Como lembrar das projeções? Gostaria que comentasse sobre esse assunto. A primeira coisa é o seguinte: se você está tomando remédio demais, é bom escutar uma segunda, terceira, quarta opinião. E ver se você toma um remédio básico que não te leve para a depressão. Porque o processo todo aí da bipolaridade é a fase de depressão. Se a pessoa fica um pouco excitada, ela mesmo consegue superar a situação com calma. Toma remédio contra a sua depressão, que você consegue segurar a excitação. Aí depende de você. Agora, para isso, você tem que planejar quando é que você vai ter um surto, alguma coisa nesse sentido. E mudar a sua vida na hora, imediatamente. E não tem meio termo nisso não. Ou vai ou racha, é cirúrgico. Isso aí, tem ajudado um monte de gente que já teve contato comigo. Muita gente que estava entregue baratas, nem fazia mais nada, tudo entregue, depois de remédio, da mãe, da filha, todo mundo atrapalhado, a pessoa melhorou muito. Então a primeira coisa é o seguinte, é você querer melhorar e você curar, e chama autocuroterapia. Olha bem quando é que você vai ter surto, quando é que você começa a mudar. E outra coisa, leve isso a sério, você consegue superar. Agora, tome remédio para as crises de depressão, que às vezes essa aí é que é o que piora tudo. Se você arranjar um antidepressivo, alguém seguir você, você pode manejar isso aí até ficar livre de tudo. Assisti então
Por isso, você viu a circularidade contigo e a bipolaridade que nós falamos. Agora, o caminho melhor é isso. Agora, tomar remédio, é preciso sim, às vezes não tem saída, é necessário. Como um deficiente emocional, portador de uma neuropatia inibidora, pode compensar a sua condição de dependente social? Como amenizar as consequências de uma circunstância dessa? Olha, a primeira coisa é o seguinte, quando a pessoa quer, ela chega lá. Qualquer coisa que nós procurarmos, nós encontramos. O processo todo é ter vontade, a intenção e procurar ter equilíbrio, manter o equilíbrio disso. Agora, toda doença é falta de equilíbrio de alguma coisa. O primeiro equilíbrio que a pessoa perde é o domínio das energias. No seu caso, você precisa de dominar suas energias. Olha o que a gente fala de EV. Melhore isso, que isso aí vai melhorar a sua condição comocional, emocional, psicossomática. Eu penso que assim pode ajudar muito. Olha, eu sei que aqui eu falo muito depressa, respondo a opção de coisas simultâneas, às vezes são 50 questões por dia, em 2 horas. E é menos de 2 horas, porque geralmente é 1 hora e 50 minutos. Os últimos 10 minutos é comerciais, etc. Tal, prestação de serviço. Agora, então, o que se passa? Eu falando depressa, às vezes, eu sei também que é muito mais fácil a gente receitar as coisas para os outros, porque você não está calçando o sapato daquela pessoa, não está passando pela experiência dela. Eu sei disso tudo. Mas eu também me baseio naquilo que eu já vi que deu resultado, através de mais de 50 anos cuidando de gente de tudo quanto é tipo. De modo que sempre ajuda na questão da assistência. De modo que pense nisso e dê valor para você. Isso às vezes é muito importante. Quem é que está? É você? Oi? Por favor. Professor, hoje a tertúlia veio realmente, né? Vai dar origem para muitas perguntas interessantes. A dúvida é como começar. Eu podia começar com antagonismologia? O senhor aprofundar mais esses antagonismos que o senhor colocou aqui? Antagonismo, autoesforço, parasitismo. Antagonismo, autonomia consciencial, parasitismo interconsciencial. O caso todo é o seguinte, o autoesforço é que predomina na evolução. O parasitismo é sempre uma dependência e, portanto, uma perturbação, é uma doença, é um desequilíbrio. Agora, nesse caso aqui, o antagonismo, autonomia consciencial, parasitismo interconsciencial, é quando a pessoa ela aumenta o seu livre-arbítrio, sabe mexer com isso, e então ela fica livre do determinismo. O parasitismo interconsciencial é o que acontece mais por aí. Por exemplo, o processo todo de heteroassédio, as possessões e semi-possessões, são todas dentro desse parasitismo interconsciencial. De modo que o problema nosso é ter autonomia, liberdade, usar o livre-arbítrio, saber mexer com isso, sem entrar nos direitos das outras personalidades. Aí eu resumo disso. Como uma pessoa pode identificar que está sendo objeto do parasitismo de alguém? É a hora que ela vê que a vontade dela nunca se manifesta. Ela está sempre genuflexa, submissa, quer dizer, o underdog. Isso aí é que é a situação. Ela está sob. O problema é ver a hora que ela determinou uma coisa, fez e houve o resultado. Aí ela então não houve usaria interferência. O autoesforço para poder sair A coisa mais da fácil situação. que é ver se uma pessoa está sendo, vamos dizer, com alguma canga em cima. É muito fácil ver essa sujeição. É o processo da genuflexão. Um outro termo que o senhor colocou aqui é o parasitismo cosmoético. Sim. Existe cosmoeticidade no parasitismo? Sim. Por exemplo, você faz que está sendo, que a pessoa está te parasitando, você está parasitando ela, vai fazer assistência. Às vezes é uma saída. É o jeito de você fazer uma abordagem mais positiva. Tem muito tipo de parasitismo cosmoético. Às vezes é uma necessidade. Agora, temporariamente, aquilo pode ser parasitismo, mas ajuda. Outra coisa, até que ponto que o amparador da tenepse e o tenepsista tem um parasitismo um do outro? Tem ou não tem?
O caso do EM seria parasitismo plasmático? Total. No meu caso. E a questão entre a dupla evolutiva, que o senhor também coloca aqui? Também é. Também é? É lógico. Tem que ser, né? Precisa até um certo ponto. Agora, o problema é a hora que um vira cérebro do outro, carrasco, algoz, tirano doméstico. Isso é que é ruim. E às vezes não é tirano doméstico só do outro, é de todo mundo, dos filhos, etc. Aí é que o negócio está errado. Preciso de olhar isso. Tá bom, Tá obrigada. certo? Na letra A, em atributologia, o senhor comenta na segunda linha, apetites de todas as naturezas. O senhor poderia exemplificar, professor? O problema todo é o seguinte, aqui no parasitismo o que predomina mais são os sentidos somáticos, quer dizer, do corpo. É tudo aquilo que é o primitivo da pessoa em matéria de percepção básica, que é a parte animal. Notadamente do autodiscernimento contra os apetites da natureza. O apetite sexual, o apetite de comida, o apetite, por exemplo, de domínio, de poder. O sexual, por exemplo, é a pessoa que não tem maturidade sexual, que é promíscua. O processo, por exemplo, político é o processo do poder excessivo do ditador, por exemplo. O Hitler, Fidel Castro, esse povo. Entende? E outros mais tem. Esse agora da Venezuela, o Chaves. Tudo isso é o processo. Ele não sabe dominar os próprios sentidos somáticos do corpo humano. Então é um bicho, ainda está muito primitivo ainda, porque se não domina o soma, quer dizer que não domina os outros veículos de manifestação. Está dos mais atrasados que tem. Mais um aqui, professor. Na fatologia, terceira linha, as sutilezas dos parasitismos no cosmos. É a sutileza dos parasitismos no cosmos. Por exemplo, quando você pensa que você está livre de alguma coisa, você está sendo parasitado, não está sabendo de nada. Entende? Dentro da sociedade, isso é muito comum no comércio, na indústria. Uma pessoa, por exemplo, eles podem ter aí toda uma rede de trabalho e tudo calado, que o segredo é a alma do negócio. Você vai trabalhar com um, ele vai te mandar para todo mundo que é da mesma rede. É um sistema underground, calado. Está entendendo? São os vasos comunicantes que ninguém sabe. Isso tudo é parasitismo. Parasitismo social. Quem faz mais parasitismo social? Tem uma etnia que é especialista nisso. Quem é? Alguém tem ideia? Os judeus. Todo mundo sabe disso. Entende? Okay. E eles não gostam que fala nisso. A coisa mais difícil que tem é você pegar uma moça ou um rapaz judeu que foram educados dentro do processo do judaísmo clássico, fundamentalista. E eles falarem para você tudo que eles aprenderam. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vai falar isso para você. O segredo Lá tem um monte de segredo. Eles mostram como é que faz socialmente, como é que você anda com isso, como é que faz aquilo. O segredo é a alma do negócio. É isso aí que se torna antipático e dá o antissemitismo de tanto na história, quantos países, quantos partidos, quanta coisa foi contra eles. É uma pena, mas é o jeito deles. Agora veja, são gênios. Está cheio de gente boa no meio deles. A gente tem que ver isso tudo. Tá claro? Tá claro. Daqui na fatologia, na sétima linha, o autoparasitismo. Você podia falar um pouquinho mais? O autoparasitismo é quando a pessoa engana a si mesma, é o autologro, a autoenganologia. O nome que a gente dá generalizado é autocorrupção. Entende? Mas agora, o que falta aí no caso mesmo é a autocrítica. A pessoa tem que fazer o autocrítica, ela não fez. Tá certo? Ou ela não faz. Então, autocrítica, autodesassédio é o que a gente precisa mais, para acabar com a corrupção. Professor, todo esse processo de parasitismo, autoparasitismo, ele está escondido pela autocorrupção, autoengano? Não, tem parasitismo que é óbvio, né? Por exemplo, a síndrome do canguru. Aquele homem com 35 anos está junto da barra da saia da mãe. Isso é parasitismo. A mãe é culpada. Não é ele que é o primeiro culpado, não. Primeira culpada é a mãe. Segunda é o filho, né? ou a filha.
Permitiu chegar. Que ela concede, ela consente, ela permite, ela abre e vaza, ela alimenta aquilo, o erro é dela. Quem é que é experiente? Quem é que é a mãe? Quem é que pariu? Foi ela. Isso está errado. Ela, querendo proteger, Então, faz um anteparo entre a consciência e o mundo. Aí não é bem anteparo, não é. Como é que chama quando você faz isso? encorpa. Chama arrimo. Arrimo, né? Aquilo é um muro de arrimo, é o que segura tudo. Tem muito disso. Quem é que está aí com... Aqui, é você? na 8ª linha da fatologia, é a condição do hóspede estroina ante anfitrião benevolente. Estroina, você age levianamente, né? O estroina seria isso, ante o anfitrião benevolente. Mas eu não consegui detectar qual o parasitismo. A condição do hóspede estroina ante o anfitrião benevolente. Isso acontece na cidade da família. Então, no interior, eu já vi tanta gente, né? Não, mas peraí, acontece. Eu entendi assim, mas você quer me explicar o parasitismo disso? Ele fica tá na cara, estroina. O que é? Está chupando tudo lá junto com a pessoa. E o outro deixa, porque gosta da pessoa, tem pena. Porque o estroina... O processo da pena e da compaixão entra muito nisso. O estroina, por parte do anfitrião. Ele age levianamente, ou de maneira irresponsável. Aqui, é isso. A pessoa fica dentro da casa da outra, não paga nada, come a comida toda e nem lava os pratos. E fica, nem lava os pratos. Você já viu que tem gente assim? Levanta a mão quem é que já viu gente assim. Olha aqui. Tá cheio. É que na hora... Agora, outra coisa aqui, tá certo, o 4 da parte da cosmoeticologia, na página 58, número 4, tá certo, doações de sangue, né, ou órgãos. As doações de sangue ou de órgão pela pessoa receptora carente. Também entra com um parasitismo. Mas é positivo aí, aí é cosmoético. Porque doou o órgão ou sangue, pode considerar parasitismo. Está chupando. Vem cá, o povo fica falando demais aí nessas questões de vampirismo. Quem doa sangue é um vampiro. Está atendendo aos vampiros. Agora, existem os intermediários vampiros, são os médicos dos bancos de sangue. É um parasitismo, no caso aqui, positivo. Mas é parasitismo. Porque o parasitismo é neutro também. Agora, tem uma opção de parasitismo. Por exemplo, acabei de engolir. Vocês agora já sabem, não preciso nem falar o que é. Tá certo? Olha o parasitismo. Já é. Você aí, está com bilhões de seres que estão em evolução e, estão parasitando uns ou outros. Eles, você, eles. Você sabe que ninguém pode viver sem bactéria, né? Se as bactérias forem embora, em pouco tempo você vai embora também. Que tá cheio. Com elas. Você morre. Estou vendo que tem mais parasitismo do que eu pensei. Não, o parasitismo está no ar. Ele está em todas. Aqui, não tem ninguém que não cometa parasitismo. Por isso que a gente tem que estudar muito isso. Agora, o negativo é que nós temos que combater. São essas coisas todas. Agora, veja, é neutro ali, tema central, neutro. Você colocou... E outra coisa, o contrário disso é tesaurização. É você acumular as coisas que são o seu tesouro. Tesauro, a coisa positiva. Uma dependência de uma pessoa em relação à outra é sempre parasitismo, parece. Na dupla, é um parasitismo também, pode ser... Eu sou parasita do enumerador, do transmentor e da monja, para começar. Agora, eu já falei que eu sou parasita, mas eles são benevolentes, então me aguentam. Entende? Eu não acho que vocês me parasitam. Eu parasito vocês. Eu sou mais vivo. Professor, é isso que eu queria saber. Nós somos parasitas. Gente, besteira é essa, presta atenção. Eu sou uma pessoa só. Eu dou um trabalho.
e chupo de vocês, 600 de vocês. Vocês acham que 600 de vocês não é superior a um trabalho? Mas o parasitismo maior... Lógica é lógica. Escuta, você, cadê sua matemática? Sabe qual o argumento? O nosso em relação a você... Põe a cosmoética na sua matemática, você vai me dar razão. O argumento é aquele o cientista de primeira ordem, e o pai e os filhos. Agora, Como é que é isso isso? não é Explica falácia. isso, professor. Eu queria que o senhor explicasse isso que a Kátia falou, que eu não entendi. Não, pra e gente a chegar no questão meio do termo. aluno e professor. E o Vamos aluno chegar aqui, vamos chegar no meio preguiçoso. termo. Se eu falo isso, é falácia. Se vocês falam isso, é falácia. Nós chegamos no meio termo. Vocês me parasitam, eu parasito vocês. Não Vocês é, estão de acordo Valdo, assim? Não, Tá ou não tá? Deixa eu explicar o que eu acho. Porque se falar isso, eu já ganhei. Existem... Entende? Se falar, são 600 contra 1. Eu estou Valdo, falando 600 por causa do povo. Isso que você falou está certo. Só que o parasitismo nosso é bem Esse maior. último está certo? Tá É certo? bem maior do que... Não, nosso aqui, parasitismo é esse bem maior último do tá que... certo? O contrário é bem menor, né? Nós somos muito mais parasitas em relação... Agora, ó, cuidado com a aporia Acho, aí no caso aí. Cuidado, o aporismo. Tá certo? Estou vendo que toda a relação humana parece que tem parasitismo. Pessoa- Professor, como... Outra coisa, a evolução exige o parasitismo. Você quer coisa mais parasitária do que você ter que nascer através do útero de uma mulher? Você é um parasita, você começou, já vem aqui, já vem devendo. Você já fica devendo em primeiro lugar para a mãe, em segundo lugar para o pai. Você, ó, dedo no seu nariz. O senhor pode falar um pouco mais dessa questão do aluno como parasita? Como é que é? O aluno Sim. como parasita. O senhor O pode aluno falar é o parasita na hora que ele quer tudo do professor e não faz nada do lado dele. Então ele estuda menos, ele é boa vida, fica gazeteando, tira o corpo fora. Outra coisa, fica em dependências, tem que estudar mais, só deixa para estudar no fim, ele não faz a parte dele. Então ele é parasita do professor. Por quê? Se numa aula tem 50 alunos e mais de 25, por exemplo, 30 alunos são reprovados, a culpa é do professor. Agora veja, a culpa é dos alunos, mas sempre vai ser do professor. Porque durante o ano, quando o professor viu que aquele povo estava gazeteando, devia mandar tudo embora, para ficar ali, porque aí ia reduzir dos 50 para ficar com o povo que quisesse estudar. Tá certo? Então isso tudo existe, essas coisas tem. Ou vocês estudam, ou nós vamos mandar a gente aqui na rua, não é isso? É assim? Professor, a questão do preguiçoso, porque o preguiçoso se coloca aqui também na fatologia, em alguns lugares, o Mandrião também, também está ali na feminologia ou na masculinologia, o senhor coloca também o preguiçoso. Eu queria que o senhor falasse um pouco como Não, mas que não o é preguiçoso... só preguiçoso, aí seria tem bom a gente vários. dar uma lida, né? Para te ajudar aí um pouco. Tá certo? O hóspede, o filho menor, o evoluciente, o aluno, aqui eu estou falando dos machos, fora as fêmeas, tá certo? O abelhão, o acostado, o agarradiço, o agregado, o aproveitador, o arrimadiço, o chupa-sangue, o chupista, o comedor, o comensal, o desfrutador, o encostado, o esponja, o explorador, o inútil, o malandro, o mandrião, o ocioso, o papa-jantares, o pendura, o perdulário, o preguiçoso, o sanguessuga, o sevandija, o usufrutuário, o vadio, o zangão e o agente clandestino. Só de ler isso, acho que você já começou a entender. Agora aqui, ó, seria bom a gente lembrar duas coisas sérias. O esponja. Tem gente que é esponja, portanto, ele é um assediador intrafísico. Porque quando a gente fala que a pessoa é uma esponjona, geralmente é porque onde ela vai, ela pega. Muitas dessas pessoas são parasitas. Estão chupando energia onde elas chegam. São consciências energívoras. Tem sede e fome de energia. Agora, outra coisa também que merece falar aqui. O pendura.
O Pendura faz lembrar aquela besteira dos advogados que acabaram de se formar e vão no restaurante, chega lá, todo mundo faz uma farra danada, depois ninguém paga. Isso está errado. Isso é tão pior quanto um trote errado. Você está entendendo? No entanto, como é que esses advogados e essas escolas permitem que isso aconteça? Pelo seguinte, o cara já começa fazendo ilícito dentro da profissão dele, antes de montar o escritório de advocacia. A coisa totalmente errada. O dia da pendura. Pois é. O processo de assédio é sempre parasitismo. Assédio é sempre... Você vê outra saída? Não, para mim está bem claro. Tem jeito. Outra questão, o pé de meia pessoal, ele seria uma das melhores formas de antiparasitismo, da pessoa poder ter uma profilaxia. Do ponto de vista econômico e financeiro, né? Mas existem outras coisas. Quanto mais a pessoa lê, menos parasita ela vai ser e menos parasitada ela vai ser. Porque ela vai ter o quê? Vai ter o livre-arbítrio aberto e vai acabar o determinismo em cima dela. Então o problema nosso é de entender as coisas, compreender, ter autodiscernimento, saber decidir, deliberar. Então quanto mais cosmovisão, menos parasitismo. Então parasitismo quase sempre é um processo mesmo de dependência, a maioria, né? Dependência por inexperiência. Entende? Então, às vezes, tem muito caso de parasitismo que tem atenuante. Que a pessoa é inexperiente, ela é imatura, como é que faz? Então, essa questão que o senhor comenta de ter lucidez aos 5 anos, aos 4, aos 3, é para ficar livre disso. Para ficar o mais depressa possível, desassediado. Que o problema nosso é o seguinte, o heterodesassédio é impossível você ficar livre dele na Terra. Sempre vai ter. A hora que você nasce e que você ainda está gugu, papá, você não sabe nada, se a mãe não é boa, ela vai mandar em você, ela começa a te parasitar, cria uma opção de gênero. Não tem até mãe que mata o filho? Isso é o heteroassédio. Às vezes o primeiro heteroassédio que você teve começou com a sua mãe. Às vezes pode ser o pai, né? Eu estou falando da mãe porque o que acontece mais, né? Quem é que dá de mamar? É a mãe. Só mais uma sugestão aqui na página 57, o senhor coloca ali na filiologia, né? A biófilo. O biófilo. Né? Poderia colocar também o zoófilo, né? Sim, mas o bio ele pega tudo. Aí eu teria que colocar o fitófilo. Eu já estou falando isso em outros lugares. Coloca o bio como vida, já engloba tudo. Então. O bio, a biologia, entra em tudo. Né? Tá bom. Agora aqui, há alguns anos tenho notado um processo de assédio que atinge minha família. Tenho estudado a conscienciologia há pouco tempo, pratico o EV diariamente, mas gostaria de saber o que posso fazer para ajudá-los à distância, visto que moramos em cidades diferentes. Pensa positivo e manda energia em horários diferentes. Agora, na hora que você mandar energia, coloca a fisionomia de cada um na sua frente. Olha bem como é que é a cara de cada um. Coloca lá o busto da pessoa na sua frente. E manda energia positiva para ajudar. Professor, isso às vezes ajuda. Gostaria que o senhor explicasse a relação do hibridismo, patologia primeira linha de baixo para cima, em relação ao tema. Hibridismo é um processo híbrido. É quando um depende do outro. Há parasitas que dependem da pessoa parasitada. É o processo da simbiose, uma opção de coisa. Isso é hibridismo. Pega no dicionário e lê o que é que fala sobre hibridismo. Depois olha na internet o que fala sobre hibridismo. Isso é um mundo enorme de hibridismo. Professor, quem é que está querendo falar, que já falou duas vezes? É você? Desculpa, professor. Esse processo da simbiose, eu acho que o senhor quase terminou de me responder. Então, eu posso fazer um parâmetro com o parasitismo com uma evolução, né? Sim. Ele desencadeia um processo evolutivo. A evolução evolutivo. é necessária. E a simbiose uma estagnação. Escuta, a natureza, o cosmos, a sabedoria que existe no cosmos é baseada no parasitismo. Eles não fazem isso diretamente, a intenção não foi essa. Eles estão vendo a melhoria. Mas veja, o que não é parasitismo na evolução? Tudo é. Nós todos dependemos uns dos outros. Isso é parasitismo recíproco. A simbiose, então, denota aí estagnação. Agora, o problema é a gente equilibrar para que o meu parasitismo seja igual ao seu. 50-50, 50-50.
Isso Então, é que é o no ideal fundo, na vai ter evolução. um processo de simbiose positiva também. Isso é que é o sem ideal na estagnação. evolução, entendeu? É a vida. Feito o processo do senhor aqui. Eu estou tentando fazer isso aqui com essa turma nossa, entende? Então, por exemplo, eu quero que todo mundo faça verbetes para a enciclopédia, para não ficar só eu. Autonomia. Para ficar uma porção de gente, para nós fazer uma coisa dentro de uma Max ProEx, uma programação existencial de grupo, coletiva, que é isso que é o certo. Aí fica um parasitismo mais ou menos democrático. Você está entendendo? É isso aí. Já tem 89 pessoas que já fizeram verbete, estão estudando agora. Agora, ó, você está me ouvindo aí, ô chefe? Eu desejaria que quando vocês fossem me entregar os verbetes das pessoas, que me entregassem de 20 em 20. Para eu trazer tudo certinho, tá certo? Porque assim eu analiso 20, depois mais 20, por aí vai. E eu vou trazendo de 20 em 20. Então vai ser o máximo dia que chegar aqui, e as pessoas for ler 20 verbetes, todos de vocês. Professor. Aí vai ter a pessoa que vai ver quando é que vai cair o meu. Ela vai botar todo dia em si mesma. Professor, a semente transgênica, ela tem alguma coisa de parasitismo? Assim do estrangeiro, não. É o contrário disso. É a pessoa que está chateada de estar aí, né? Não, a semente transgênica. Hein? O que é? A semente transgênica. É a síndrome do estrangeiro que eu vi. Não. Fala direito aqui, ó. Fala assim, ó. O povo vai até colocar um negócio, porque a gente não escuta nada aqui direito. A semente. A semente, o que tem? Transgênica, ela tem alguma coisa... A semente transgênica. E ninguém sabe para onde vai dar isso. Os parasitas, isso é esse povo que mexe com isso. É a indústria que é o parasita. A semente não tem culpa disso. Agora, o processo é parasitismo. Em matéria de comida, o que tem por aí não está no gibi. Em matéria de remédio, não está no gibi. E por aí vai. O processo é o capitalismo selvagem. É onde tem mais parasitismo. Tá certo? Professor, aqui no A, na 8ª linha da fatologia, a palavra forésia, eu olhei ela no dicionário e ela fala que é um transporte de uma espécie por outra sem envolver qualquer... Deixa eu ver. A forésia, o que é? E fala que é um transporte de uma espécie por outra sem envolver qualquer tipo de parasitismo. Sim. E daí? Agora eu te pergunto, é ou não é? Fiquei na dúvida. As pessoas estão juntas, pois então, mas aqui tudo é para a gente estudar. Aqui tem parasitismo positivo e negativo. Te vira. Mas agora está dentro do mundo do parasitismo, a forésia está. Pois é, para mostrar que não é. Valdo, entendeu? Acapite? Quando eu li isso, eu achei que se pôs que é o contrário, que sempre tem contraponto. Né? Não, aqui tem um monte, gente. Que isso? Escuta, eu mesmo coloquei lá depois os parasitismo cosmoético. Leia lá. Página 58, cosmoeticologia. É de propósito. Aí tem de tudo. Outra coisa, o que eu estou falando? Por exemplo, aconteceu um parasitismo. Vamos saber, ele é negativo ou positivo? Depende. Às vezes é ambíguo. Em certas coisas ele é positivo, em certas coisas ele é negativo. Depende do que é. Por exemplo, se tiver o 50-50 que eu estava falando aqui, ó, 50% cada um. Às vezes é cosmoético. As pessoas precisam disso. Há uma dependência. E se houver uma interdependência, seja lá de qual tipo, então ela já estaria considerada um parasitismo. Aí ela vai ver o grau, o nível disso. Aí. Agora, por exemplo, no parasitismo da síndrome do canguru que nós estávamos falando, quem é que é o parasita maior? A mãe. Pois é, mas oficialmente é o filho. É o filho. Mas está errado. A culpa é da mãe. Eu queria, nesse conceito seu de 50%, 50%, estaria a técnica da convivialidade evolutiva cosmoética? Essa em detalhismo? Nós todos temos que viver assim. Agora, com o passar do tempo, um fica na frente e vira serenão antes da hora. Então, ele pode ajudar mais. Sim. Aí, quem é parasita, os que ficaram para trás. Ele deixa de ser parasita. Porque ele ajuda mais. Ajuda melhor. Então, o processo todo é de autodiscernimento evolutivo, da inteligência evolutiva.
Nesse verbete, essa teoria da evolução consciencial em grupo, que é o megafoco do verbete? É. Até um certo ponto. Porque eu fiquei na dúvida. Porque Agora, a coisa mais séria do parasitismo aqui talvez seja a cosmoéticologia. Hein? Do fato de chamar atenção para o positivo. Porque isso é que é importante para mostrar para as pessoas. O que tem gente que xinga o outro de parasita e às vezes não é nada. Tem muito erro nisso. Precisa estudar mais o assunto da parasitologia. Mas quando o senhor falou que a lei do Olha, eu vou falar só uma coisa para vocês. Olha só a radicalidade ou radicalização dessa assertiva. Se não houvesse parasitismo, não teria evolução. Pois é, isso aí que me fez ver que essa teoria que é o megafoco. É a base. O senhor falou assim, Você chegou aí, mas agora, o que eu tenho que chamar a atenção para o povo é da cosmoética, que o povo não entende. Sabe aquele negócio do ressarcimento ou recaptura das expressões então, o megafoco desse verbete envelhecidas? O parasitismo é uma das coisas sérias. Então, por isso o megafoco é ambíguo. Então, nesse sentido, o megafoco vai ser esse, a recuperação do... certo. Valdo, quando há um parasitismo entre duas pessoas, ou seja, uma é parasita, o outro é o parasitado, acho que esse é o termo. Esse parasitado também tem um percentual, não tem? Porque ele se deixa... Deixa, porque ele deixa, a anuência dele mostra que ele está deixando. Seja consciente ou inconscientemente, ele existe. É o hospedeiro, quase sempre, dentro do processo da zoologia. Entendeu? O hospedeiro é aquele que admite, que acolhe. E no caso desse indivíduo, ele só não tem essa percepção. É uma coisa mais intrínseca. Agora, nós todos, às vezes, podemos estar começando uma assistência praticando o parasitismo e admitindo o parasitismo. Agora, o problema é que, com o passar do tempo, se a pessoa cresce, a gente permitir que isso aconteça. É aí que tem que dar conta. Chega um ponto que tem um limite. Entendi. Aqui conosco mesmo no CEEC já aconteceu muitos casos desses. Se deixar, a pessoa vira parasita. Já teve gente que queria morar praticamente, fazer até o escritório dela aí, no nosso pequeno hotelzinho aí, do Village. Você está entendendo? Entendi. Chega um ponto que não dá, tem alguma coisa que está errada. Está entendendo? A gente tem que ceder a vez. É o Yelding, dar a vez, abrir mão. É aí que entra o processo das lavagens, a pessoa vai perdendo a... E outra coisa, é a hora que a pessoa se acomoda ao desleixo e ela abusa. Esse parasitismo é um dos piores que tem. Mas o problema todo é a gente estar ativo, atento, alerta, para não deixar isso acontecer, para a gente não se acumpliciar com um processo mafioso, né? Aí entra o processo da liderança também, né? No sentido, você está como líder, não permitir aquela condição, né? Não permitir, é o problema do consentimento. Tá. Por exemplo, os gurus, eles permitem esse consentimento, até incentiva que isso aconteça. Está entendendo? É um parasitismo recíproco, de modo que é um assédio violento. Tudo que tem gurulatria tem assédio. Tá. Obrigada. Seja quem for. Tem alguém mais aí que tem o... Como é? Nós estamos. Todo mundo já sabe tudo sobre parasitismo? Então me dê uma lição aí, me fala aí mais, que eu ainda não sei, eu estou estudando. O senhor pode falar um pouquinho dos ganhos secundários de quem se permite ser parasitado? Sempre tem, né? Porque senão a pessoa não vai permitir, quando ela é consciente. O problema todo é quando o hospedeiro é inconsciente. Quando ele deixa aquilo porque não vê outra situação, ou ele é relaxado, entende? É leniente, displicente, ele entrega a coisa pela negligência dele. Mas, por exemplo, na síndrome do canguru, às vezes a mãe gosta de que o filho continue sendo parasita. Não é. Às vezes não, é sempre. Não, às vezes ela tem consciência disso. Pois é, mas é sempre. Tá certo? É sempre.
A maioria dos casos é assim, porque como é que permite? A coisa mais fácil que tem é mandar um rapaz ou uma moça arranjar um apartamento ou viver em algum lugar. Você fica porque quer. Outra coisa, você vai ver que é sempre o seguinte, vai olhar se a mãe ainda está válida, ela faz comida para o filho, como era, há 30 anos, 3 décadas, ela está fazendo a mesma comida, aquele arroz doce que só ela sabe fazer. Você está entendendo? Não é? Não é verdade isso tudo, mas não é? Não são os fatos? Então o problema da maternagem, há muita patologia na maternidade. Muita patologia. O povo fica pensando que é só a psicose pós-parto, não é não. Tem muito mais do que isso. O povo fica pensando que é só eclâmpsia, não é nada disso. Essa Virgínia pode. Hein? Ela não confia no filho em hipótese alguma. Ela segura e sempre Não, ela não confia no filho adulto, porque o menino é sempre aquele meu filhinho, meu boy, entendeu? Então, isso é um problema, né? Agora, o caso todo é o seguinte, as mães custam a reconhecer, a deixar o osso, é igual Rottweiler. Então, o que você passa? Elas pensam que elas criaram a consciência. E a geração é de corpo, é uma geração de bicho, de animal. É um processo vegetativo. Ela não entende. A maternagem é muito nobre. Então é a moça do carrinho no supermercado. Entendeu? Não, e aquele carrinho que é um Cadillac. Hoje em dia tem uns que são impressionantes. Tem até andar, umas coisas para guardar, milhões de coisas. Para-choque. Tem tudo isso. Amortecedores. Só falta pôr a gasolina, né? Gasolina azul, mas... O paradoxo é que quando atravessa a rua, professor Wanderson, põe o carrinho na frente. Eu nunca vi... Não, o carrinho serve de bucha de canhão. Mas isso é uma loucura aquilo para o carro parar. Agora veja. Isso é impressionante, é comum isso. Pois é. Agora veja, isso é a maternagem deslocada. Não, mas é comum. Por quê? Por causa do processo do umbigo chaco, a parte aqui de baixo, os países baixos, cria problema na cabeça. É um problema sério. Agora a gente tem que começar a entender isso e destabunizar. Acabar com o tabu do processo da maternagem. Mostrar isso com a maior realidade, como é que é. Agora já chegou a hora. Nós falamos coisas muito avançadas e ao mesmo tempo destruímos muitos processos de mito, tabu, superstição. Isso cria problema para nós todos. Mas a Tales é isso. O que vai fazer? A questão da maternagem é muito mal entendida e é bem entendida por muita gente que faz olhos e ouvidos de mercador. Não faz não toma uma iniciativa, não levanta uma palha para acertar isso. Pelo contrário, é tirando partido disso. Esses dias, por exemplo, comerciais, industriais que tem Dia da Mãe, Dia da Criança, o Dia do Pai, eu vou te contar, hein? Não é fácil. Isso tudo tem que levar em consideração. A semana passada, na televisão, de manhã cedo, naquele programa cedo, eles estavam fazendo uma pesquisa, né, entrevistando casais que não queriam ter filhos e entrevistando pessoas na rua, nos locais. O que você acha? Para ser feliz, a mulher precisa ter filhos ou não? E lá tinha casais que optaram por não ter filhos e tiveram que enfrentar toda a sociedade, a família. Então, acho que já começa a ter um movimento... Existe, eu já escrevi sobre isso aí. Conscientização. Não é isso. Existem instituições hoje dedicadas à antimaternidade positiva. Instituições internacionais, com um monte de gente, que é isso. Nos Estados Unidos, que é onde tem o povo mais bitolado, está cheio de gente. Está a favor. Gente, é uma coisa óbvia. O povo tem que crescer, tem que deixar de ser bicho, deixar de ser animal. O que há? Tem consciência aí atrás, se dá atenção para isso. Pessoal, em termos de conscienciometria, a gente poderia analisar o nosso nível de parasitismo grosseiro ou sutil
de alguma coisa ou de alguém e tentar verificar se existe Sim, um... sempre é bom ver isso, né? Nunca se sabe, né? Porque o sutil é que seria o mais difícil. O grosseiro fácil de perceber, né? Mas o sutil, de repente, a pessoa pode ter alguma coisa de parasitismo, até na dependência do outro lavar uma Agora, louça. Existem umas coisas que estão acabando com o parasitismo, que é uma coisa muito boa. Uma delas, das mais sérias da vida moderna, é a internet. A internet é o máximo, eu acho. Por exemplo, uma pessoa faz um livro que ele copiou de uma porção de outros e fica ganhando dinheiro com aquele livro a vida inteira. Eu acho isso errado. Agora, hoje estão diminuindo esse período para depois cair no domínio público. Antigamente era 50 anos, atualmente eu não sei que andar estudando isso internacionalmente. Os copyrights, os direitos autorais, quanto tempo demora para cair no domínio público? Porque na própria dupla... Isso tudo eu acho que é exploração. Que uma pessoa nunca faz um livro só dela. Todo livro é autobiográfico, eu já falei, mas nunca é só da pessoa. Ele sempre está falando com a experiência de outros. Então teria que passar isso também para a humanidade. Não precisa de viver só disso. Vai chegar um ponto que não precisa mais. Por exemplo, uma pessoa já vendeu milhões, aí já está com milhões no banco. Para que ele precisa mais de dinheiro? Eu acho isso tudo errado. No caso, por exemplo, de uma dupla, né, de parceiros, muitas vezes um acaba se encostando no outro devido a uma atividade em casa, né? Sim. Isso é sutil, mas é um tipo de parasitismo tudo também, é né? parasitismo, não há dúvida. Outra coisa, o contrário do parasitismo, nesse caso aí, também é negativo. Tem que ficar no meio termo. O contrário chama-se competição. Também é errado. É o antagonismo disso aí. Um lado parasitismo, do outro lado competição. Não deve ser. Dupla evolutiva é no meio, um ajuda o outro. Conciliação, intercompreensão. Pode falar. Aqui no caso seria a dependência, ela seria um sinônimo? Ou teria alguma sutileza da dependência? Não, a dependência, isso aí pode ser até um certo ponto. Agora, é bom ver que eu coloquei parasitismo, parasitação e parasitagem, para não sair de nada disso, para a pessoa entender. Mas qual seria, assim, a essência da diferença de um para o outro? Ou não? A diferença? Entre a dependência e o parasitismo. Não, aí não é bem dependência. Às vezes pode ser até uma interdependência, só que tem que patológico. Na vida a gente tem que cortar a dependência, porque é patológica a maioria. A independência, porque isso não existe. E a interdependência, que é o correto. No entanto, mesmo esse correto, às vezes está errado. Entendi. Um depende do outro. Então, o processo de dependência é uma coisa relativa. Não vamos devagar com isso. Esse é o motivo, que aqui eu coloquei só 3, ó. Parasitarismo, parasitação e parasitagem. Para não haver dúvida. Parasita. Olha, a consciência de vocês pode ficar tranquila, que o parasita aqui sou eu, tá certo? Ok? Então vocês podem dormir hoje com calma, tá? Não tem nada. Professor Valdo, na hora que você fala aí da maternagem patológica, eu queria assim, não bem entender, mas delimitar quando essa maternagem ela é positiva, ela é sadia, e quando ela passa a ser patológica. E, inclusive, a maternagem, tanto para quem está abaixo, como a maternagem para quem está acima, porque, vamos dizer assim, quando a mãe chega numa determinada idade, que começa a cobrar de você algumas coisas, e você tem que virar a mãe da mãe. Certo, o problema todo é da intenção. Se essa intenção é egóica, a maternagem é errada o tempo todo. Por exemplo, tem gente que arranja filho para poder ter um seguro de vida depois da meia-idade, baseado nos filhos. Por isso que arranja aquele monte de filho para a pessoa ter um seguro de vida. Que isso é o negócio do casamento. O negócio do casamento tem muitas coisas nesse sentido. O negócio do casamento quase sempre visa o processo econômico-financeiro, o golpe do baú, essa coisa toda. Mas existe também isso. Muitas mães e pais querem ter a opção de filho para se sustentar depois através desses filhos. Agora, geralmente, essas pessoas trabalham muito para colocar os filhos no lugar certo.
Então, isso tudo tem que ver. O processo, antes de mais nada, é egóico, como a maioria das coisas que a gente tem que estudar aqui nessa dimensão. Se há egoísmo, é uma maternidade errada. Se há altruísmo, é uma maternidade correta. Agora veja, tem gente até na filosofia que acha que altruísmo é impossível. Agora aqui pergunta: até que ponto a numerologia pode ser considerada como ponto forte na trajetória de facilidade e dificuldade em nossa vida? Por exemplo, tenho 32 anos, vida profissional, fui aprovado em vários concursos públicos, mas nunca fui contratado. Vida afetiva, tive vários relacionamentos, mas nenhum foi duradouro. Nos estudos comecei 2 faculdades, mas não terminei nenhuma. O que números e letras influenciam isso? Não tem número, não. Aí o problema é a organização. Você é uma pessoa desorganizada. Quebra a cara, mas fica dentro de alguma coisa e termina aquilo convenientemente. Isso vai te dar mais automotivação para acertar. O processo todo não é de número. O número aí é secundário. O problema é você, com a sua intenção. Sua intenção está patológica. Por quê? Você está com a síndrome da dispersão consciencial. Fica firme. Se dedique às coisas para valer. Outra coisa, você fez concurso, não passou, arranja outra coisa para fazer. Por que não? A vida afetiva não deu certo com alguém, procura outro. Faça concessões. Termine com as exigências exageradas. Nos estudos, começou 2 faculdades. Por que você não terminou? O problema é seu. Tem tanta faculdade por aí, tanta oportunidade hoje. Por quê? Então o problema é desorganização, autodesorganização. Pode ser considerado exemplo de autoparapsiquismo a influência de auto-reto-personalidade sobre a atual personalidade da consciência? Sim. Até um certo ponto, o assédio de gente do passado, do mega assediador, é isso aí. Na esfera empresarial, as relações do empregador-empregado pode ser caracterizada como parasitismo? A relação de terceirização de serviço também? Sim, depende do tipo. Há empresas que são parasitárias. Há outras empresas que são altruístas. Depende do que quer que faz. Eu tive empresa, nós nunca tivemos maior problema com processo assim de pessoal grandão. Nunca. E outra coisa, quando a gente fechou, arranjou emprego para todo mundo. Ninguém ficou de braço cruzado ou numa situação precária. Agora, a gente também é o seguinte, levava tudo dentro dos conformes. A hora que o governo do Rio deu tudo para trás, que começaram os achaques, de tudo quanto é jeito, ia pagar um fiscal, tinha que pagar para mais 9, a gente fechou. A pessoa esponja pode ser considerada um vampiro energético? Como ela pode sair da condição de vampiro energético? Haveria um passo a passo? Primeira coisa, é saber o que quer que se passa para ela não ser vampiro. Mas veja, existe o vampiro energético, eu falo, que não é bem a pessoa só, isso que nós chamamos esponja. Esponja é aquela pessoa que aonde ela chega, ela absorve as energias e não sabe desassimilar. Isso é de modo geral. Agora, o esponja verdadeiro mesmo, nesse caso que você está falando aqui, é o patológico. É aquele rapaz, por exemplo, coitado, que tem um assediador enorme atrás dele, aonde ele chega, ele chupa a energia, e ele sente mal com aquilo. Quase sempre mexe no cardio chakra dele. Então, são essas pessoas que na adolescência levam a mão para cá e segura em certas circunstâncias, principalmente quando está encontrando um lugar novo, pessoas novas, isso tudo tem demais, eu vi muito. E isso não tem em livro nenhum. E geralmente esses que são vampiros para valer, mas coitado, são vítimas. Então, o problema todo é ver. O vampiro energético, ele pode ser inconsciente, pode ser uma vítima, e ele pode ser consciente, pode ser um algoz. Depende da situação, o que é. Para acabar com isso, é dominar as energias até um ponto que a pessoa não receba mais influência nenhuma negativa de alto nível em cima dela. Para isso é que tem o EV e que tem essas condições todas que nós temos aí. Acho que com isso a coisa fica mais clara, não é isso? Acho que está mais ou menos na nossa hora, né? Só queremos lembrar para, por favor, desligar os celulares e aproveitar os momentos dos comentários para se deslocar dentro do tertuliário e evitar se mexer durante o próprio experimento. Obrigada.
Eu queria fazer uma observação hoje, o seguinte: quando as pessoas vêm aqui, não precisa de me ajudar em nada. Tinha umas 2 pessoas hoje que estavam querendo me ajudar. Quer dizer, a hora que tem isso, você tem primeiro que quebrar a resistência da situação que está ali, para depois você ver o que é que sobrou. Então, a pessoa quando vem aqui, eu não preciso de ajuda de ninguém aqui. Quem vem aqui. O processo todo é o seguinte: a pessoa tem que se predispor a receber, fazer tábula rasa, não precisa me ajudar. Agora, geralmente, as pessoas que querem ajudar são aquelas que não têm ainda experiência, etc. A gente entende. Mas de vez em quando, que seria bom falar nisso, né? O povo fica sabendo. Não, ela começa a pôr energia também junto comigo na situação. Com isso, você tem que quebrar a resistência, domina aquela energia, porque quem tem mais força em energia engole o outro. Como a gente tem mais força, porque geralmente essa pessoa não é experiente, você engole qualquer um que chegar aqui assim, desse jeito. Sempre tem. Mas a gente tem que avisar isso. Agora, por exemplo, isso nas feiras esotéricas, quando eu ia lá na praça lá da feira, com aquele negócio, para atender, era um problemão. É uma porção de gente nova, todo mundo com medo, está entendendo? Então, Santa Girafa me ajuda por causa do processo, que eu não sei o que vai acontecer e tal. Então era um problema. Então você tinha que superar. Agora você nota direitinho as energias da pessoa. Porque toda pessoa tem energia. Toda pessoa é capaz de exteriorizar a energia. Agora, o que é que se passa? Aí depende do que é e de que modo que é. Qual a intenção que tem. Mas agora aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: aqui a pessoa vem para receber, ela não precisa de dar. Então ela não precisa de querer me ajudar. Eu não preciso dessa ajuda. Entendeu o que eu quero dizer? Você pensou, o paciente, não doutor, deixa eu colocar a mão no bisturi para a gente cortar minha barriga direito. Não dá, né? Médico nenhum precisa da ajuda do paciente, pelo contrário, até põe o cara lá semi-morto, com anestesia geral, para ele não fazer nada. Entende? Para ele ter liberdade de ação. A mesma coisa é aqui, é o processo cirúrgico. Agora, estou só avisando que essas coisas acontecem. Aqueles que forem aparecer, lembre-se disso. Paulo, tá certo? A gente que está aqui na audiência, vamos dizer assim, aqui exterioriza ou também fica passivo? Não, aí vocês podem fazer o que quiser, porque se não tiver qualquer interferência aqui, o campo aqui bloqueia. Mas ajuda, se a gente está aqui exteriorizando? Não, sempre ajuda, porque tem o povo junto, né? Você não fica pensando que são só as 20 pessoas que são assistidas aqui. É muito mais do que isso. E outra coisa, atrás disso tem as consciências. Como é que fica? Então, faz parte, sempre ajuda. Boa intenção, boa vontade e com discernimento, usando energia, é sempre a mão na roda, sempre ajuda tudo, vale a pena. Não se faça de rogado. Esteja à vontade, a casa é sua. Agora, a pessoa que vem aqui, não. Não, pensa bem, o paciente vai fazer cirurgia, vocês estão entendendo? Chega lá e fala assim, não, espera aí, só me anestesia aqui no local que eu quero ajudar também. Corta agora para a esquerda, doutor. Não, gente, não existe isso. Entendendo? Não precisa de ajudar, o negócio é ficar imóvel, paciente, se entregar, enfim, é um processo de entrega para a pessoa poder trabalhar com calma com as energias. Agora, o ambiente aqui está muito bom com as coisas todas. A gente agradece também a vocês todos que estão participando disso. Você quer falar isso? Só uma pergunta. Essas pessoas estão exteriorizando energia, elas estão pensando em exteriorizar ou sem querer? Algumas estão, outras não. E essas outras elas são assim no normal, porque elas estão sempre se defendendo. E como é que elas podem fazer aí dentro para elas ajudar? A primeira coisa é chegar aqui e deixar acontecer. Faz de quanto, eu sempre falei isso, faz de quanto você chegou numa janela e está vendo a rua passar os carros, aquela coisa toda, num edifício de 20 andares. Você não pode influir em nada daquilo, é a mesma coisa aí. Você tem que chegar e você está observando para ver o que vai acontecer. Está entendendo? Deixa acontecer. Você então, você se predispõe, você se entrega. Você está entendendo como é que é? Há um processo de relax a favor. Isso é que é o mais importante.
Agora, uma pessoa quase sempre faz isso porque é pusilânime, ainda tem medo, não sabe o que vai acontecer, ela está em guarda. Agora, às vezes, num caso desse, demora. É aquilo que eu estava falando um dia desse, aqui, uma segunda-feira. Você começa, depois tem que quebrar aquela resistência. Às vezes, lá para o 8º fluxo, é que você começa. Aí você está dominando o problema, porque você tem que dominar tudo. Enquanto não tiver o anestesista no lugar, todo mundo a postos, bisturi na mão, aquele negócio todo, não se começa a cirurgia. Entende? Obrigado. Professor, já há algum pré-atendimento para quem senta ali? Todo mundo, a hora que já vai fazer aí o sorteio para ver quem vai entrar, que já está com isso. Agora, esse próprio sorteio, eles influem para colocar certas pessoas e tirar outras. Porque você sabe, existe os papa-arco voltaico, né? Se divitar isso aí, é o papa-arco. Isso aí é bobagem, não precisa, quando a pessoa está boa. É tanto que eu falei com a Cris, para falar com a turma, você já fez 3 ou 4 vezes, você está passando bem? Deixa a oportunidade para outros. Que às vezes tem gente também que quer entrar e vem 4, 5 e nunca é escolhido pela circunstância. Então, eles vão dar um jeito aí para atender essa turma, para ficar uma coisa mais democrática, né? É preciso. Mas está tudo bem. De modo geral, não tem nada. Professor, nessa questão para a gente aprender a refinar as parapercepções, a hora que a gente entra com o processo das energias que os amparadores acoplam, qual que é esse limiar dessa sensibilidade? Porque é muito sutil a hora que eles acoplam. Como é que a gente pode se predispor para perceber com mais eficácia isso? O ideal é você preparar antes, a hora que começar, você já está lá na frente. E eu, por exemplo, qualquer hora que eu estou preparado para o que deve é. Eu não preciso de fazer aquecimento igual que vocês fazem. Aquecimento, que é mais? Alongamento. O que mais? O que é que tem? Aquecimento, alongamento, o que mais tem? Você que é especialista. Flexibilidade. Flexibilidade, o que mais? Respiração funda. O que mais? Eu não preciso nada disso. Então, a pessoa que está em forma não precisa disso. Tá certo? Mas assim, no caso, a gente está aprendendo. Para quem está aprendendo, preparar antes de começar. A hora que começar, você tem que estar com tudo. 0 quilômetro. Começando com tudo, toda a força. Assim, no caso da TENEPS, né? A gente está ali predisposto, muitas vezes só a questão da passividade, a gente acaba não percebendo muita coisa, às vezes quase nada. Mas no momento que a gente percebe que a energia está fluindo, não, agora, o problema todo é a hora que você começar, que está havendo tensão na sua cabeça. Isso mostra que eles estão dominando mais os seus processos. Aí você tem que relaxar cada vez mais e se entregar. É aquilo que eu estou falando, relax. Entrega tudo. Tenha confiança. Esse é que é o caminho. As pessoas não se entregam por falta de confiança. Essa falta de confiança, às vezes, é porque tem algum processo egóico. Para eliminar esse processo egóico? Relax. Faz o relax. Entrega e vê. A pessoa, o ideal é ela fazer e ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada demais. Não deu nenhuma ressaca energética. A pessoa vai ter confiança. Então, o problema é insistir nisso. Entende? Vale a pena. É interessante. Pode falar. Dá mais contração na sua cabeça quando aumenta o fluxo das energias? Não, e o problema é esse. Às vezes vem tudo suave. Está fazendo apenas afinidade. É a hora que a gente começa a fazer assimilação. Agora, a hora que tem alguma coisa mais séria, eles intensificam comigo, que aí é para estourar tudo. É bomba atômica, não quer saber. E outra coisa, o negócio às vezes é tão sério, hoje eles usaram de novo a técnica de 3. Então, aqui vem assim, ó. Rum, rum, rum. Daí a pouco é... Rum, você está entendendo? Não é super insistente. E aí vem 3 rápido. Rum, e vai de rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Você está entendendo? Eu falo assim, rum, porque parece mesmo na cabeça da gente, por causa do processo da... Sabe? É como se fosse um tsunami. Eu reparei Agora, também... a energia é o seguinte, hoje teve ectoplasma aqui para valer. E não foi só meu, não. A nossa amiga também usou aí a situação para ver como é que é. Rosgar. Agora, teve também coisa fora. Aquele negócio dos lençóis.
A hora que sai o lençol de energia, assim, ó, saiu para alguns lugares. Teve coisa nessa direção aqui, ó, eu senti direitinho, que está saindo para um lado, quase que foi diretamente nas minhas costas. Vamos lá. A Rose Garden, esses outros amparadores, eles estão aqui ou é aquele processo à distância? Assim? Não, a parte mesmo, quando eles querem funcionar, fica tudo aqui perto, está dentro do campo, junto ao campo. Eles estão aí, à distância. Agora, eles irradiam, às vezes lá tem receptor. Já é receptor que eu estou falando, quer dizer, não é só o receptor assistido, o receptor assistente também tem lá. Então isso aí entrosa. E num dos atendimentos eu reparei assim que você inclinou mais a cabeça assim para baixo. Isso tem aí é uma o cair função? dos mesmos que fizeram para tomar a atitude mais séria. O que é que estavam fazendo? Eles queriam limpar. Porque o problema todo é o seguinte, enquanto passa a vassoura, sai bem, mas às vezes não precisa, tem cascão. Então tem que tirar o cascão com enxó. Sabe o que é enxó? Você sabe o que é enxó? É enxada, enxó, tudo parece, né? Enxó. É o jeito. Às vezes é necessário. Agora, ó, nem sempre pode ser feito isso uma vez assim, ó. Por quê? Porque às vezes tem uma raiz muito séria ali, não pode tirar, senão perturba. Eles aí não estão fazendo nada. Quando faz é porque pode. Você está entendendo? Outros têm que ir com calma, devagar. Agora, outra coisa, aqui teve alteração de temperatura, mas a maioria, quando vai mexer com a ectoplasmia, há uma perturbação natural. Por exemplo, se a pessoa está com dor de cabeça já faz muitos dias, ela chega aqui, ela não vai sentir nada. Porque está tudo bloqueado há muito tempo, não dá. Entende? Mas, ou, por exemplo, abaixamento de temperatura, essa coisa toda, mas a maioria não, é difícil de sentir. Alguém aí sentiu que abaixou a temperatura? Ah, você sentiu. Que às vezes abaixou mesmo para valer. Hoje foi mais do que os outros dias. Entende? Agora, eu acho que daqui para frente isso vai acontecer mais por causa da temperatura ambiente. Porque agora está abaixando a temperatura mesmo. Isso aí vai aumentar mais. Quando abaixar um pouco aqui, já vai sentir muito mais aí. Entendeu? Devido, não é só a parede de ar-condicionado, não é a temperatura ambiente mesmo. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Do meu lado, você está entendendo? Eu vejo o resultado. O problema agora é ver a turma, né? Como é que se sente, como é que é a situação toda. Valdo, aqui, ó. Eu vi que uma pessoa, assim, tremia, fazia... Isso pode instalar o EV com o arco voltaico? Pode, mas o problema aí não é EV, não. A pessoa tremia mesmo é por causa do sistema nervoso mesmo, da alteração. Há certas energias, vamos dizer, o fluxo da energia que foi das emissões, era para tremer o quarteirão. Agora, tem gente que está tão bloqueado que não sente nada. Vem um tsunami, nem está sabendo o que está se passando. Agora, o processo aí hoje foi energia mesmo, é o fluxo. O fluxo vai... Teve gente que sentiu tudo, neurovegetativo, me falou na hora, que mexe em tudo. Agora, a coisa toda começa na cabeça, depois aquilo vai indo, vai se soltando, vai indo, vai indo. Chega num ponto, então, que alivia, limpa tudo e eles começam a enxaguar. Aí, às vezes, se a pessoa é muito grossa ou ela é casca grossa, não sente muito, não tem muita sensibilidade, no fim ela vai sentir. Alguns sentem na mão, sentem nas pernas, sente que saiu alguma coisa, independente do caso de chakra, porque isso aí, por causa do processo psicológico, muita gente sente, né? Agora, então, aí sente o corpo todo. Agora, tem determinada emissão, o fluxo que tem, a intensidade, a tensão que cria, que é para todo mundo sentir. Aí deve pegar vocês, por causa do processo do campo. É mais forte. Valdo, hoje mais pessoas saíram mais desconhecidas. Deu para perceber que as pessoas saíam... É preciso ter cuidado, aqui tem uma coisa que não é boa. Esse negócio de subir aí não é bom. Talvez tem que estar de olho nisso aí, uma pessoa pode cair uma hora. Por causa do processo de reflexo. Umas 6 pessoas saíram bem desconhecidas. Agora, teve alguns que eu falei também para manter o processo de 3 dias, sem muito exercício, sem nada. Eu fiz a prescrição aí. Mas aí isso aí é da pessoa... Agora, esse negócio de subir aí, vocês têm que olhar. O que é bom é que aqui tem tudo coisa para segurar, né? Isso aí ajuda. Porque o problema aqui seria era sair de um planinho, tudo certo. Isso é da pessoa, né? Porque, assim, normalmente nos outros campos isso não aconteceu. É porque o campo está se intensificando. Tem casos aí que já aconteceu, sim.
Teve casos que eu segurei até a pessoa conversando comigo até ela se repor. Porque ela não estava tá. boa, até ela Entendi. se recompor. A gente vê, você tem que estar olhando tudo. Antes, durante e depois. Isso faz parte do serviço. Você está entendendo? Sovaldo. Sim. Aqui, ó. Essa questão da intensidade, da frequência, do fluxo energético, tem uma relação direta com o tipo de tratamento que é feito? Por exemplo, quando vai de forma às mais... vezes, não é bem assim. O ritmo. A relação direta da intensidade é a necessidade da pessoa e o que ela tem. Se o bloqueio é mais sério, tem que mexer nas coisas. Se o bloqueio é muito esparramado, às vezes tem que mexer. Se há um processo de resistência por parte dela, pelo sistema nervoso, um processo de alteração de alguma coisa emocional, isso também exige maior atenção detalhista para as emissões. É porque assim, hoje para mim ficou bem claro que houve momentos que houve a esterilização de não forma é mais possível, qualquer um intermitente. ficar aqui perto, se entrar no campo, vai notar todas as alterações do campo. Então, por exemplo, vai notar isso que eu falo. As emissões suaves, depois a mais intensa, depois quando tem 3 rápidas, e depois tem aquelas de enxaguar, que dá aquele banho geral. Você está entendendo? Então, esse ritmo diferenciado é em função da necessidade específica da pessoa. Não tem relação direta com o muito tempo, algumas pessoas, eu mostrava cada coisa dessa na hora. Falava. Você está entendendo? É isso que, com o passar do tempo, cada pessoa tem que fazer. Aí, ó, nos processos desses cursos aí do Moacir, tudo isso, com o tempo, vocês têm que perceber isso. E olhar, pouco a pouco, aquelas 40 manobras que nós temos sobre energia. Isso ajuda demais. É o caminho. É o jeito. Valdo, que quando a gente sente assim energia um pouco antes de começar, né, o arco, como se fosse um anestésico que dá aquela moleza geral. Isso pega o sistema nervoso. O que é? O que dá isso? Às vezes é porque bloquearam você, quer dizer, encapsularam. Vê se não é encapsulamento. Encapsulamento. Encapsulamento, colocar numa bolha. Agora, ó, às vezes eles põem a bolha, preciso saber por quê. Pode ser para defender você e pode ser também para você dar energia. Tá. Tudo depende. Por exemplo, com a bolha, eles colocam um conduto, energoduto de você para o campo. Você entende? A pessoa dá energia. Entendi. É assim que eu fazia no CP2, por exemplo, colocar todo mundo em colchonete mais perto, tal, deitado. Eu senti isso, igual o a CP2. doador. Agora, eu que te pergunto, você acha que você foi encapsulada para anular a sua participação ou você foi encapsulada para ser doadora? Aí é você que sabe, não sou eu. Tá. Uma outra coisa, às vezes eles te encapsularam para ajudar você. Que não quer que mexa com você. Você está num estado que não é bom mexer. É como se estivesse em convalescença, alguma coisa. Entende? Que o campo aqui, você sabe, esse campo aqui é praça pública, né? Tem de tudo. Você entendeu, né? Agora, urubucerva, o que é? É interessante. Você, como é muito tranquila nas coisas, você vai chegar a alguma conclusão sobre isso. Agora, ó, nos próximos, observe o que vai acontecer. Tá bom. Às vezes você já vai ter mais experiência. Tá, obrigada. Então, os nossos comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 votos online, 28 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online, 88 assinaturas no livro de presença, 15 praticantes da técnica da Invexis e 20 experimentos do arco voltaico. Hoje vamos ter 3 recados: Eliana, acoplamentário; César, discernimento; Cláudio, editares. Os verbetes, a eleição do verbete para amanhã: ajuizamento pessoal, comunicação modular, linha de abertura, mega tarefa final,
personalidade complexa, pertinência evolutiva, polaridade extrema, público-alvo conscienciológico, realização humana. Boa tarde a todos. Aqui estamos retomando a divulgação do Acoplamentarium para maio. Nós teremos, então, no próximo dia 15 a 17 de maio, com os EPICONs, professor Nário Takimoto e a professora Cristina Arakaki. Estarão realizando o debate com o tema autoconsciencioterapia e desenvolvimento parapsíquico. A gente sabe, então, que vários de nós estamos aí procurando desenvolver o processo do parapsiquismo, buscando entender os processos pessoais através da autopesquisa. Então, todos estão convidados a participar. Tanto os tertulianos quanto os teletertulianos têm promoção na realização dos eventos deste de maio e o de junho. Basta se informar na recepção do CAEC. Tá bem? Nosso telefone para os teletertulianos, 045 35 25 26 52. A todos que se interessarem, podem participar, pode ligar. Datas, repetindo, 15 a 17 de maio, está bem próximo, temos apenas 3 semanas, ok? Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Apenas reforçando o convite, no dia 16 de maio, sábado, às 19 horas, nós vamos ter lá no discernimento a assinatura de 2 decretos muito importantes aqui para a CCCI. O primeiro deles é criando o bairro da Cognópolis, finalmente. E o segundo é o decreto de aprovação de liberação das obras da Vila Consciência, que é a última etapa que a gente estava precisando para poder iniciar as obras. Então, nesse sábado, no dia 16 de maio, sábado, às 19 horas, nós vamos ter esses 2 decretos importantes, a presença do prefeito Paulo MacDonald, e também vamos ter a reinauguração do discernimento. Nós temos algumas obras que estamos fazendo lá, e seria muito bacana se a gente tivesse uma participação maciça da CCCI. Ao menos a gente assumiu o compromisso de botar umas 400 pessoas lá, vamos ver se a gente consegue. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Só comunicando que nós vamos ter o Salão Internacional do Livro, agora o dia 1º de maio a 10 de maio. Então, não só a comunidade, acho que quem mexe com livros, todos nós temos obrigação de estar lá presente. Vamos ter 2 lançamentos. O professor Valdo vai lançar o livro dele, Manual do Mega PC e Vocabulário para a SOCIM, e a professora Graça Razeira também vai lançar livros no dia 9. Nós vamos ter a programação disponível para vocês. Na quarta-feira vamos ter uma reunião lá com a Fundação Cultural. O evento também tem o patrocínio da Itaipu. Então é fundamental a gente interagir e estar presente lá. Diariamente a gente vai estar informando aqui sobre o evento. Apareçam lá, prestigiem o evento e a cidade de Foz. Obrigado. Verbete para amanhã, personalidade complexa. Ganhou com 15 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã.